Deus Pai, nos dou licença, damos graça. Sim, pastor Richard, Deus, essa mensagem que ele vai transmitir, possa ter um espaço especial em nossas mentes, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graças e paz para vocês. Um beijo para estar na casa do Pai mais uma vez, né? No domingo. Irmãos, quero dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, continuando a examinar as mensagens do Senhor para as igrejas da Ásia. Hoje vamos examinar a mensagem do Senhor para a igreja de Esmirna. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Everyone's okay? Vamos ler versículos 8 a 11. 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algumas dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Irmãos, a igreja em Esmirna era uma igreja pequena, mas era uma igreja abençoada por Deus. Ela amava o Senhor e o seguia. Elas estavam ganhando pessoas para Jesus Cristo quando a perseguição começou. A igreja em Esmirna sofreu períodos severos de perseguição, sob o comando dos sucessivos imperadores romanos, e foi palco da martírio de muitos crentes, incluindo Policarpo, que era discípulo do apóstolo João e pastor da igreja em Esmirna quando esta carta foi escrita. A carta da igreja de Esmirna pode ser dividida em 3 partes. A primeira é uma mensagem de tribulação. A segunda, uma mensagem de tesouro. E a terceira, uma mensagem de triunfo. Primeiro, tribulação da igreja. Veja novamente os versículos 10 e 11. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, essa tribulação se daria de 3 formas. Primeiro, perseguição. Segundo, pobreza. E a terceira, profanação. Então vamos olhar primeiro a tribulação da perseguição. A palavra usada aqui para a tribulação não é uma palavra comum para a tribulação. É a palavra grega thlipsis e significa ser esmagado.
tem a ideia de uma pessoa sendo executado por uma enorme pedra pulando sobre ela. O que aconteceu naquela época e acontece até hoje com os cristãos na Coreia do Norte. Essa tribulação não é apenas ser agravado e maltratado, mas está sob intensa pressão e sofrimento para ser cristão. Agora, por que essa tribulação veio sobre os cristãos em Esmirna? Esmirna, como Éfeso, era uma cidade muito pagã. Tinha templos para todos os deuses. E os cristãos não aceitavam o paganismo. Não adoravam esses deuses. Havia também outro grande problema para os cristãos, que era a adoração dos imperadores romanos como deuses. Uma vez por ano, todos tinham de se reunir em um local especial, colocar uma pitada de incenso em uma fogueira e dizer: César Kyrios, César é o Senhor. Isso era tudo que tinham de fazer. Muitas pessoas faziam isso sem pensar duas vezes. Mas os cristãos não faziam. Eles balanceavam a cabeça e diziam: não, Cristo Kyrios, Cristo é o Senhor. E por causa disso, enfrentariam perseguição e até mesmo a morte. Meus amigos, estamos enfrentando um perigo semelhante hoje. Os cristãos estão sendo perseguidos por suas posições morais contra o aborto, casamentos entre pessoas de mesmo sexo e transgêneros, etc. Por não aceitarmos os valores imorais deste mundo, somos vistos como criadores de problemas e pessoas intolerantes. Irmãos, há três maneiras pelas quais esta igreja enfrentou a perseguição. O primeiro é do ponto de vista humano. É uma miséria. Veja o versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. No nível humano, isso é miséria. Às vezes o povo de Deus passa por pura miséria. Se você fizer uma lista dos grandes heróis da igreja, verá que quase todas elas sofrem o que o mundo chamaria de miséria. Do ponto de vista humano, elas sofreram miséria. Segundo, do ponto de vista satânico, é um mistério. O versículo 10 diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Não é nenhum mistério o fato de terem sido lançados na prisão. O mistério é porque Deus permitiu isso. Deus poderia impedir isso. Isso é óbvio. Então, por que Deus permite que o diabo faça isso com seus filhos? Do ponto de vista humano, isso é miséria. Do ponto de vista satânico, é um mistério. Terceiro, do ponto de vista divino, é o ministério. Veja o versículo 10 novamente. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Meus amigos, o Senhor sabe o que Ele está fazendo. E embora permita que o diabo faça isso,
ele tem um propósito: testar nossa fé. Agora quero que observem algo muito importante. Deus está acima de tudo. O diabo não tem domínio livre no coração e na vida das pessoas. Glória a Deus. Observe o que diz o Senhor. E passam por uma tribulação de 10 dias. Agora, esses não eram 10 dias literais. A Bíblia usa o termo dia para descrever um período de 24 horas, como nos dias da criação. E sim, eu creio que os dias de criação não literal dias de 24 horas. Mas também usa o termo dia para significar um período definido de tempo. Quando a Bíblia diz aqui que passam por uma tribulação de 10 dias, isso significa que haverá 10 períodos definidos de tribulação. Houve 10 imperadores romanos. E cada um desses imperadores romanos veio e teve um período definido de tempo e perseguiu os primeiros cristãos, especialmente aqui em Israel. Do ponto de vista humano, é uma miséria. Do ponto de vista satânico, é um mistério. Do ponto de vista divino, é um ministério. Segunda, a tribulação da pobreza. Elas não só enfrentavam uma tribulação de perseguição, mas também a tribulação da pobreza. Veja o versículo 9. Conheço a tribulação pela qual vocês estão passando, a sua pobreza. Elas eram muito pobres. Eram muito pobres porque seus bens haviam sido confiscados e elas não conseguiam emprego. Não conseguiam emprego porque cada um dos desses que o povo adorava tinha sociedades chamadas guildas, que são como sindicatos. Para fazer parte de uma dessas guildas, era preciso adorar aquele Deus específico. Portanto, se você adorava esse Deus, trabalhava lá e ia a essas festas, fazia parte desse grupo social. No entanto, como os cristãos não adoravam nenhum desses deuses, eram classificados como párias, e não conseguiam emprego. O se conseguiam era o emprego mais baixo e com salários mais baixos. Além disso, quando se recusavam a dizer que César é o Senhor, o meio de seus bens era confiscado e, na pior das hipóteses, eram condenados à morte. Entretanto, apesar de tudo isso, o Senhor disse no versículo 9 que elas eram ricos. Sobre o que falarei em um minuto. Terceira, a tribulação da profanação. Por fim, elas enfrentavam a tribulação da profanação. Veja o versículo 9 de novo. Eu conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Haviam pessoas que blasfemavam contra elas, os cristãos. Havia pessoas que profanavam o nome de Jesus, o nome de Deus, como se fossem elas. Havia uma colônia de judeus que ajudava a perseguir os cristãos. Elas tinham acesso e influência juntos aos romanos e diziam certas coisas sobre essa igreja. Elas estavam blasfemando contra esta igreja.
e estavam blasfemando e profanando o nome de Cristo. Meus amigos, vocês e eu seremos blasfemados. Vocês e eu seremos profanados. Vocês e eu seremos mal vistos se vivermos para o Senhor Jesus. Não há como evitar isso. 2 Timóteo, capítulo 3, 12 diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo o tesouro da igreja. Já examinamos as tribulações da igreja. Agora vamos examinar o tesouro da igreja. Veja novamente o versículo 9. Conheço a tribulação pela qual vocês estão passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Eu quero que você observe a frase entre parênteses. Embora você seja rico. Essa igreja não tinha um prédio magnífico. Não tenho ricos tapetes vermelhos. Não tenho bancos machos e almofados. Não tenho um grupo de louvor famoso e luzes de discoteca. Não tinha uma congregação bem vestida. Não tinha um pastor formado em teologia. Mas o Senhor disse que elas eram ricos. Não quero que me entenda mal. Não estou dizendo que é errado por você ser rico, ou que uma igreja seja abençoada espiritualmente e materialmente. Nós lemos na Bíblia sobre pessoas que foram abençoadas por Deus espiritualmente e materialmente. Não há nenhum grande benefício ou benção em ser pobre. Entretanto, meu amigo, se uma pessoa é pobre por causa do Senhor Jesus Cristo, então ela é realmente rica. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mais uma vez, quero dizer que não há nada de errado em ter coisas materiais. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, o Senhor teu Deus é quem te dá o poder de adquirir riquezas. Mas, meus amigos, é muito triste quando sacrificamos nossa espiritualidade no altar da riqueza. Conta-se a história de que o Papa e Tomás de Aquino, o grande teólogo, estavam andando para cima e baixo, observando as vastas propriedades da igreja. E o Papa virou-se para Tomás e disse: não precisamos mais dizer, não tenho prata nem ouro. Tomás de Aquino, lembrando-se da passagem das Escrituras, de onde veio a frase, disse: e sim, não podemos mais dizer, em nome de Jesus, levanta-se e anda. Meus amigos, precisamos desse poder espiritual em nossas igrejas. Analisamos a tribulação da igreja, analisamos o tesouro da igreja, e deixe-me dizer que se você quiser saber o quanto é realmente rico, some tudo o que você tem, que o dinheiro não pode comprar, e que a morte não pode tirar, então você saberá o quanto o rico
como é triste para um homem ser rico neste mundo, mas ser um pobre aos olhos de Deus. Terceiro, o triunfo da igreja. Finalmente, quero que vejamos o triunfo da igreja. Veja novamente os versículos 10 e 11. Diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Algumas versões da Bíblia dizem, seja fiel para a morte, que é uma tradução melhor. Agora, ser fiel até a morte, ou para a morte, não significa ser fiel até que você morrer. Embora devamos ser fiéis até o dia em que morremos. Ser fiel para a morte significa ser fiel mesmo que isso lhe custa a vida. Seja fiel mesmo que isso signifique que vão matá-lo por ser fiel. Seja fiel para a morte. Meus amigos, seria maravilhoso se as pessoas temessem a segunda morte, tanto quanto temem a primeira. Teríamos um grande despertar espiritual se isso acontece. Agora, quero que você observe por que Jesus diz que elas não deveriam temer. Jesus diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, no versículo 10. Ele não diz, eu vou livrar vocês. Ele não diz, não, você não vai enfrentá-los. Ele não diz, eles não vão acontecer. Ele não diz, eu vou livrá-los delas. Ele apenas diz, não os tema. Por que ele diz, não os tema? Veja o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O que isso significa? Jesus diz, não tenha medo de nenhuma dessas coisas, porque eu estava aqui antes que elas existissem e estarei aqui depois que elas existiram. Portanto, não tenha medo delas, pois estão todas sob os meus pés. Você vai sofrer, mas não tem problema, porque eu vou cuidar de vocês. Certo dia, Policarpo, o pastor de igreja, dessa igreja, quando esta carta foi escrita, foi levado à presença do oficial romano, que lhe disse para renunciar à sua fé em Cristo, e ordenou que queimasse uma petada de incenso a César. Policarpo se recusou. Disseram-lhe, se você apenas oferecer incenso a César, nos lhe daremos liberdade e o deixamos ir. Você pode voltar para casa e continuar a viver sua vida, mas precisa renunciar a Cristo. Policarpo respondeu, e cito,
há 86 anos eu o sirvo e ele nunca me prejudicou. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Quando ouviram isso, ficaram tão furiosos que gritaram para que ele fosse queimado no fogueiro. Trouxeram a madeira e a amontoaram em volta de seus pés. Trouxeram também um martelo e alguns pregos para pregar Policarpo na estaca. Quando ele os viu trazendo os pregos, disse: vocês não precisarão delas. Não haverá necessidade de vocês me pregar nesta estaca. Guardem os pregos. Deus me manterá firme no fogo, sem a necessidade de tais coisas. Então Policarpo disse: considerou um bênção o fato de ser considerado digno de um lugar entre os mártires de Jesus Cristo. Quando o fogo aceso ao redor de seus pés, ele permaneceu na fogo e foi ouvido cantando e louvando o Filho de Deus e abençoando Jesus Cristo. Não tenha medo de nenhuma dessas coisas que você está prestes a sofrer. Não devemos ter medo. Devemos ser fiéis. A propósito, o fogo não matou Policarpo. Ele foi morto com uma espada porque o fogo não o queimou. Deus é Deus. Glória a Deus. Agora, muitos de nós não serão queimados em uma fogueira. Talvez não sejamos colocados contra uma parede e fuzilados. Talvez não sejamos aprisionados por causa do Senhor Jesus Cristo. Talvez não morramos dessa forma. Mas, meus amigos, será que não podemos morrer para nós mesmos? Não podemos morrer para os nossos pecados, para esse mundo vil, para os planos e ambições? Será que não podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor? O triunfo da igreja, seja fiel para a morte, e eu lhe darei uma coroa de vida. Irmãos, vamos orar. O nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por sua amor, sua misericórdia, sua graça. Nós agradecemos, Pai, que você está conosco todos os nossos dias. Glória a Deus. Pai, nós pedimos, Pai, que você ajude-nos para seguir o exemplo do Policarpo e ser fiel até a morte, ou para a morte. Que nós temos coragem e a fé para ficar firme em frente a todas as tribulações e todas as perseguições que o diabo levanta contra nós. Que nós podemos ser vencedores até o fim. Amém. Que nós recebemos de suas mãos, de seus lábios, a frase: muito bem, meu servo, entrar na sua bênção reservada por você. Que nós recebemos das suas mãos a coroa da vida. Amém. Pai, nós pedimos isso e dá a você toda a glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.